E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro, já curta aqui o meu canal, se inscreva, vamos levando o debate sempre mais longe. Eu entendo críticas ao inquérito das fake news do STF. Eu mesmo já fiz críticas dessas e ainda faço. Diariamente que esse tema surge quase, eu sempre reitero críticas que eu tenho agora. Não dá para negar a importância capital daquilo que ele tenta fazer. O objeto dele, o mérito dele, por que ele existe? O que ele está tentando debelar? Organizações criminosas de difamação, de calúnia, de fake news. Isso é coisa séria. Vocês querem ver a prova da importância desse inquérito? Foi dada ontem mesmo pelo Alan dos Santos. O Alan dos Santos fez uma live, e olha que grave, hein? Uma live com uma deputada federal, a Bia Kicis, e outros blogueiros, mas uma deputada federal. Ele fez uma live dizendo que ele fugiu do Brasil porque ele teme pela vida dele. Ninguém nem sabe se é verdade ainda, parece que ele está no Brasil, não está certo isso ainda, mas enfim, aí seria só uma mentira normal dele, se ele não tiver. Agora, nessa live, ele acusa, ele diz que ele está com medo pela vida dele, ele teria medo pela vida dele no Brasil, que se algo acontecer com ele ou com a família dele, é culpa ou da Embaixada da China, ou da Embaixada da Coreia do Norte, ou dos ministros Barroso ou Alexandre de Moraes do Supremo, ou do advogado Cacai. Vocês têm noção de uma coisa dessas? O cara está acusando pessoas de quererem matá-lo. Esse é o nível da difamação, da calúnia. Ele diz que o Cacai detém uma maleta de escuta na casa dele. Eu, inclusive, entrevistei o Cacai hoje mais cedo. Ele falou lá no Morning Show. Ele falou sobre esse caso. Ele está indignadíssimo com essa coisa. Ele desconhecia o Alan dos Santos, é submundo demais, de fato é. Mas, infelizmente, a gente está vivendo um momento em que o submundo, o esgoto da comunicação, foi colocado, foi alçado à esfera mais alta da política. Uma figura como Alan dos Santos, que jamais deveria ter saído do esgoto da comunicação, hoje em dia é elogiado e promovido pelas figuras mais poderosas do país. O cara não é jornalista. Ele se dedica à promoção de fake news, à difamação, à calúnia. Eu anotei algumas até que ele repassou no passado. Vamos lá. Disse que Glenn Greenwald estava internado por overdose de cocaína. Era tudo mentira. Vocês já viram isso, gente? É possível uma pessoa estar vivendo profissionalmente espalhando esse tipo de coisa? Porque um jornalista que ele não gosta? Ele foi chamado a CPMI das fake news, né, do Congresso. E lá também, assim como agora, porque ele está sendo investigado pelo inquérito das fake news, ele já produziu mais fake news, na CPMI das fake news do Congresso ele também produziu fake news. Ele disse que o Porto de Mariel, em Cuba, era um plano do governo brasileiro, o governo cubano, da época do PT, para negociar armas nucleares. Mentira total. E para provar isso, ele mostrou uma matéria da Veja que não dizia absolutamente nada disso. É enganador profissional, gente. Outras. Pavão misterioso. Ele ajudou a promover essa conta falsa. Até algumas dúvidas, algumas investigações dizendo que talvez ele fosse o autor desse pavão misterioso, que acusava o Glenn Greenwald de ter cometido crimes, de ter pago um hacker, enfim, um monte de acusações, todas elas mentirosas também, acerca do Intercept ou do Glenn Greenwald lá na época da Vaza Jato. E teve aquele caso horroroso em que o site dele, o Terça Livre, atribuiu palavras falsas à jornalista Constança Rezende, tentando fazer com que ela também, como se ela estivesse dizendo que ela queria destruir o Flávio Bolsonaro. Então primeiro deram aspas falsas para ela e depois, tentando se defender, ainda botaram um tweet falso também. É uma carreira inteira dedicada à calúnia, à difamação, à mentira. E não é só ele, gente. Não é só ele, tem muito mais gente. Por isso está sendo investigado e por isso está desesperado. Por isso está falando em fugir do país. Não sei se já fugiu. Não é o primeiro, né? Lembra do Oswaldo Eustáquio, outro também que estava querendo fugir? E quantas pessoas se contorceram por esse jornalista? Jornalista coisa nenhuma. O cara falou que a mãe do Glenn Greenwald não estava morrendo de câncer, que era mentira do Glenn, que era um jeito de conseguir visto, sei lá o quê. Ela faleceu pouco tempo depois. Imagina a baixeza de uma pessoa dessas.
Não tem freio nenhum, gente. Não tem limite nenhum. Ele difama a mãe de um adversário de um jornalista. A mãe que está morrendo, está em estágio terminal de uma doença. É o esgoto mesmo da nossa sociedade. Outro que fugiu do Brasil, fugiu mesmo, esse o Weintraub, né? Também estava ligado ao gabinete do ódio aí. Também estava ligado a essa promoção de calúnia, de xingamentos, de fake news. O Bolsonaro, presidente do Brasil, já citou e promoveu essa matéria falsa do Alan dos Santos. A gente elevou o esgoto ao telhado, à torre mais alta, ao governo federal. Isso é muito sério e isso é uma organização. De onde é que vem o dinheiro disso? Quem são as pessoas envolvidas? Quanto dinheiro elas ganham? De onde vem? Tem assessores de políticos? Aparentemente sim. Aparentemente tem até assessor do presidente da República envolvido nisso. Isso é associação criminosa para difamar e caluniar, isso é gangue, isso é milícia digital. Quem chama isso de jornalismo, quem está preocupadíssimo com a liberdade de imprensa, essas pessoas não estão sendo investigadas, e só investigadas, hein? Apenas investigadas e a conta do Twitter, para impedir que eles cometessem mais crimes, a conta do Twitter foi suspensa. Não é por opinião que essas pessoas estão aí, tá? É por isso, é por tudo que eu narrei aqui. É a difamação e a calúnia, a mentira e o ódio constantes. Isso é uma ameaça à liberdade de expressão no nosso país. Se a gente permite isso, é que nem permitir gangue na rua. Você não sai mais de casa, então você não tem liberdade de locomoção se na rua tem gente pronta para te atacar a todo momento. Da mesma maneira, não existe liberdade de expressão e de debate num país onde gangues virtuais, milícias digitais, atuam dessa maneira para destruir a reputação de quem eles querem. Eles acham que não existe lei no nosso país. Existe lei. Não é velho oeste o debate na rede social. E a rede social em si mesma ela já convida as pessoas a darem o seu pior, né? Vai no Twitter, frequentem o Twitter se vocês quiserem ter experiência. É todo mundo na má fé o tempo inteiro. Agora, se chega uma associação de pessoas financiadas que produzem conteúdo e promovem esse conteúdo potencialmente para milhões de pessoas só com o objetivo de difamar, de destruir reputações, daí não dá, daí ultrapassa todos os limites. Lembrando que o Alan dos Santos ele já entrevistou Bolsonaro, ele tinha credencial especial no Palácio, enquanto um monte de jornalista sério ficava restrito. Esse povo, quando critica a mídia, jamais duvidem. A mídia é muito parcial. Toda mídia tem algum viés, né? Ok. Será que essa pessoa gosta, então, de uma mídia totalmente imparcial, científica? Não. Quem fala isso, em geral, tá lendo Alan dos Santos, gente. Daí não existe mais trabalho de jornalismo ali. Daí é só propaganda, bajulação e mentira. Eu entendo que você critique o inquérito do STF. Eu mesmo critico a origem dele, algumas ações que ele está tomando, os precedentes perigosos que abre, críticas totalmente válidas. Agora, se você quer entender a importância desse inquérito, basta olhar para o que o Alan dos Santos fez hoje. Tá a prova aí. Até quando ele é investigado, o cara prova a importância da investigação. Felizmente, apesar de muito desonestos, apesar da sujeirada incontrolável, apesar da ausência de qualquer limite moral, felizmente, essas milícias digitais do bolsonarismo são também muito, muito burras. Essa é a nossa única esperança.